Questão do manual de catequese. A diocese não adota um único manual para toda a diocese, né? Vai cada paróquia escolher. Eu sei que a maioria das paróquias tem o Crescer em Comunhão, né? Crescer em Comunhão, que já é, olha só, quando eu comecei como padre, tem 40 anos de ordenação, hein? Já existia, né? Era do irmão Nery, acho que é ele ainda aqui, não é mais, mas era o irmão Nery que estava à frente dessa coleção. Bom, a diocese não adota, mas a paróquia que adotou um método de catequese, que adota e deve adotar, aquele método vai ser usado para todas as comunidades da paróquia e com todos os grupos de catequese. Nenhuma catequista, nenhum catequista tem o direito de falar, no meu grupo nós vamos usar outro, tá certo? E sempre ao adotar um método de catequese, um manual como chamamos, né, sempre em sintonia, padre e coordenação da paróquia, tá certo? Sempre em sintonia, escolhendo dentre aqueles que temos, aquele que seja publicado por uma editora católica também, publicado, né? E não, por exemplo, como eu cheguei, tinha uma paróquia lá em Belo Horizonte, né, na minha região, que não tinha método nenhum, e um seminarista, acho que eu já até citei isso para vocês, um seminarista fez uns planos de catequese, e era aquilo que era usado, né? Uma apostilinha, né, que ele tinha feito, que era usado na catequese de preparação para a primeira Eucaristia. Então, essas coisas não podem. Sempre um método que seja com orientação pedagógica, com aprovação eclesial, tá certo? Então, não pegar qualquer material, mas algum material que seja publicado por uma editora católica e bem avaliado. Vejam, a catequese de preparação para a primeira Eucaristia começa com quantos anos? 10 anos. A criança, no ano que a criança completa 10 anos. Tá? Então, no ano que a criança completa 10, começa a catequese. Então ela pode completar 10 anos no dia 31 de dezembro. Se foi 31 de dezembro de 2023, então nesse ano ela pode começar a catequese. Tá certo? Antes disso, terá aquela catequese de primeiro anúncio, né? De primeiro anúncio, que é feita em família, que depois a gente vai voltar a ela. Terminada a preparação de primeira Eucaristia, quantos anos de preparação? 3 anos. Né? Já começa imediatamente a catequese de preparação para a crisma. Tá certo? Imediatamente. E quantos anos de preparação para a crisma? 3 anos. Tá certo? No caso de adultos, preparação para o batismo, em preparação para a primeira Eucaristia ou para a crisma, depois de 18 anos completos, quantos anos? 2 anos de preparação, né? E para aproveitar bem os encontros, para que de fato eles tenham um tempo de preparação, de amadurecimento e de engajamento comunitário, né? Não é só questão de conhecimento, é de participação, de engajamento comunitário. Isso que é indispensável. No caso de algum catecúmeno, ou seja, algum adulto que vá ser preparado para o batismo, assim que fizer a inscrição dele para a catequese, atenção a isso, o nome dele deve ser enviado para a Cúria Diocesana, tá certo? Por quê? Porque quando for batizar, o padre vai pedir autorização para o bispo, para poder batizar o adulto, porque senão é o bispo que tem que batizar, porque batiza, dá Eucaristia e crisma numa única celebração. Agora, como não tem condições de se fazer isso com todos na diocese, todos os adultos que vão ser batizados,
porque poderia reunir aqui e fazer todo mundo aqui. Mas para evitar isso, que cada um seja batizado na sua comunidade, na comunidade onde vive, e isso é mais significativo, então o padre pede ao bispo, e o bispo só autoriza aqueles que 2 anos atrás tiveram o nome já inscritos lá, né, no grupo dos catecúmenos, tá certo? Porque aqueles lá já estão se preparando. Combinado com isso? Tá claro? A última coisa que gostaria de falar sobre o diretório é um dos últimos números sobre a formação do catequista. É necessário que o catequista, todo catequista, tenha uma formação prévia. Antes de começar a dar a catequese, o catequista deve fazer uma formação prévia, né? Isso por conta da paróquia. Nós não estamos mais tendo aquela escola, né? Vai começar? Ótimo. Então, depois o padre Fábio avisa também o ECAT. Mas então o catequista deve ter uma preparação prévia. E começar, depois da preparação prévia, sempre como auxiliar, acompanhando um catequista mais experiente. Depois disso, já pode assumir um grupo, principalmente se for alguém que já tem, por exemplo, às vezes é uma professora já, um professor que já tem pedagogia, já tem experiência de lidar com o ensino. É um ensino diferente, mas é ensino também, né? É diferente, mas é ensino, né? Ide ensinai a todos, diz Jesus, né? É ensino, né? É isso que Jesus pediu. Não vamos fazer escolas, mas é ensino, né? Sem dúvida. E é necessário então que o catequista tenha essa formação prévia, acompanhe alguém, e depois os próprios encontros que ele vai preparando. Por exemplo, tem 4 ou 5 encontros no mês, que um encontro pelo menos, de um tema que ele se sinta mais inseguro, ele aprofunde no catecismo da Igreja Católica. Vai estudar, vai aprofundar aquele tema. E atenção, evitem uma coisa. Vai vendo o tema que é já da próxima semana. Ah, isso daqui eu já sei, sobre igreja eu já sei até o que eu vou falar. Pronto, aí é o desastre. Aí é o desastre, é a improvisação, né? Isso não pode acontecer. A gente tem sempre que preparar. E eu digo mais do que nos prepararmos sobre o conteúdo, rezarmos pelo encontro que nós vamos ter, nos prepararmos espiritualmente para aquilo, fazer uma oferta do encontro que nós vamos ter. Faz 40 anos que eu celebro missa, celebro Eucaristia. Não só preparo lendo as coisas que são subsídios litúrgicos, mas também rezo antes de ir para a celebração. E rezo por aqueles que vão receber, que vão participar. Então sugiro e peço que façam isso também. Rezem pelos seus catequizandos e façam o melhor por eles. Aprofundem. Cada mês, pelo menos um tema seja aprofundado, buscando no catecismo da Igreja Católica. Tá certo? E depois também, não deixar de participar da catequese permanente. O catequista que despreza a formação para si, não está apto para transmitir formação para os outros. Pois ele não pode querer para os outros aquilo que ele nega para si. Tá certo? Tenhamos esse cuidado. O catequista tem que sempre estar se aprofundando, sempre.